Sob a proteção divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 7 horas e 3 minutos do dia 22 de junho de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, realizada no dia 15 de junho de 2015. Solicito a Vossa Excelência dispensa da leitura, visto que todos já têm conhecimento. Coloco em discussão. Coloquei em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Ofício 1328, 2015. Correspondências recebidas. Brotas, 22 de junho de 2015. Assunto: envio de convênios. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com nossos cumprimentos e obediência ao disposto no artigo 64, inciso 35 da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando cópia dos convênios e instrumentos análogos assinados por esse Poder Executivo, a saber, assinado 19 de junho de 2015, convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas e a Associação dos Registrados Imobiliários de São Paulo, ARISP, visando cooperação para intercâmbio de informações por meio eletrônico. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliana de Almeida, chefe de gabinete. As cópias dos convênios encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Ofício 025-2015, Brotas, 19 de junho de 2015. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes da Receita e Despesa dessa Prefeitura e os balancetes da Receita e Despesa do SAEB, referente ao mês de maio de 2015. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes também se encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício 026-2015, Brotas, 19 de junho de 2015. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colenda Casa de Leis o edital de publicação por fixação dos balancetes de receita e despesa consolidados desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2015, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Também os balancetes se encontram na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Portaria Municipal número 7.140/2015, de 4 de maio de 2015. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, resolve nomear Fernando Mauro, coordenador de comunicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, em 4 de maio de 2015. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Lido, senhor presidente. Encaminho para as comissões para os devidos pareceres projeto de lei 52 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, aumentando em R$ 20.120 a subvenção do GAPA e em R$ 1.600 a subvenção da Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Brotas. Projetos de lei 59, 60 e 61. A alteração da LDO, alteração do PPA e abertura de crédito no valor de R$ 216.063 para a modernização da Guarda Municipal. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para a tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º. Da palavra na tribuna, o vereador Valdir Gordon, com assunto resposta, dedicação e convite. É isso? Não. É. Senhor presidente,
nobres secretários, senhores vereadores, Padre José Marcelo, cumprimento você que com muita inteligência, com muita sabedoria, transmite a palavra à comunidade brotense. Senhoras e senhores, você que nos acompanha através da internet e também através do rádio no dia de amanhã. Eu me inscrevi para 3 assuntos e, como de costume, serei bastante breve. O primeiro deles trata de uma indicação que eu fiz no passado em conjunto com o nobre vereador Fred da Ambulância, e nós estamos recebendo no dia de hoje uma resposta. A indicação era referente à solicitação para que se realizasse estudo no sentido de melhor planejar a distribuição dos carnês de IPTU para o próximo exercício. E justamente porque foi quando houve um acúmulo da primeira e segunda parcelas numa mesma data, isso no começo do ano. E nós estamos recebendo aqui como resposta que serão, de acordo com o setor competente, serão tomadas as medidas necessárias para que não ocorra qualquer tipo de atribulação na emissão, bem como na entrega dos carnês de impostos e taxas para o exercício do próximo ano, ou seja, para o exercício do ano de 2016. E um convite, na realidade, o segundo assunto, trata de um reforço. É um convite que nos foi feito, foi formulado pela Brotur, Turismo Melhor, Melhor Cidade. Vai acontecer amanhã, terça-feira, no Cine São José, a partir das 14 horas. Um assunto que nós entendemos ser bastante interessante e bastante importante. Muitas dúvidas poderão ser dirimidas, por exemplo, a importância do turismo, como pode o turismo melhorar a cidade, como pode melhorar a vida das pessoas. Isso tudo através de uma conscientização, de uma união para que nossa cidade melhore. Enfim, o caminho que devemos seguir, que devemos trilhar para que isso aconteça. E o último assunto, senhor presidente, nobres vereadores, nós temos dado continuidade ao projeto de aproximar a população com o Legislativo, com a Câmara Municipal. E vem acontecendo através, nesse caso, dos jovens. Nós já tivemos nessa casa a presença de alunos de diversas escolas. A última a estar presente foi a Construindo, na última semana. Lá estivemos com os vereadores Bruno César, vereador e professor Sucena, falando, respondendo as perguntas dos alunos. Mais uma vez saímos de lá bastante satisfeitos com as colocações daqueles jovens. As perguntas, os questionamentos, as observações sempre feitas de forma muito inteligente. E o que mais nos alegra, senhor presidente, nobres vereadores, é que os alunos, na sua maioria, estão cientes do que se passa. No dia a dia, cientes dos acontecimentos. Lá se discutiu muita coisa importante, falou-se de cultura, principalmente do ensino. Essas matérias foram amplamente discutidas. Mais uma vez um sucesso, e eu não poderia deixar aqui de agradecer também os nobres vereadores, professor Sucena e também Bruno, que lá colocaram de maneira brilhante também as suas opiniões. E aproveito para cumprimentar a escola em nome da direção. Também cumprimento os professores, funcionários e os alunos. E digo que esse projeto, ele tem que continuar. Era isso. Agradeço a compreensão, a tolerância de cada um dos senhores. Para uso da palavra, na tribuna, o vereador Modesto. Assuntos: audiência pública, reunião da saúde, problema dos funcionários, pesquisa e verbas. Boa noite a todos e a todas.
aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão presentes. O primeiro assunto que me traz é sobre a audiência pública e vocês vão entender o porquê que eu vou falar nesse assunto. Porque o prefeito do Barreto foi na Rádio Brotas FM, na AM eu não ouvi, não sei se foi, e cobrou deste vereador o porquê que eu não fui na audiência pública do plano diretor. Dizendo ele que o vereador é obrigado, é uma das suas obrigações, faltou com o dever de comparecer a audiências públicas. Nota-se que o prefeito, em primeiro lugar, depois, eu não sei, o prefeito parece que depois fez faculdade e ficou menos inteligente. Ficou menos inteligente. O nosso regimento interno, nos artigos 82, 83, 84, fala das atribuições do vereador. A audiência pública, vê que ele caiu em contradição, que ele mesmo disse que é para a população em geral ir lá. Inclusive, eu não vou, mas tem vereador que vai, eu respeito, que é para a população ficar mais à vontade. Para eles, né, debater, discutir, fazer proposta. Quando vier o projeto para a Câmara, aí sim cabe a nós discutirmos, votarmos, promovermos audiência pública pela Câmara, se for o caso. Mas não agora, que eu tenho obrigação. Até foi perguntar, mas vão todos os vereadores? Não, mas ele só cobra do Modesto. E aí eu continuo agradecendo a ele para ele continuar me criticando, porque quanto mais ele me critica, mais eu cresço. Eu vou ficar preocupado se ele elogiar. Mais uma vez. E também, veja que a audiência pública do plano diretor nem precisou. Nós tivemos uma reunião com o Sininho aqui, inclusive uma proposta que eu fiz, que o próprio Valdir concordou, já até vamos propor, né, alteração nessa minuta do plano diretor, para que haja, o Zé Américo também concordou, que é de lá, para que haja plano de expansão urbana dentro do patrimônio, e até do BROA, que não está previsto. Então não precisa de audiência pública para fazer as alterações que a gente entende necessário. O nosso local é aqui, e não lá. Para quem quer, vai lá, pode ir, sem problema. Mas é aqui o nosso local de debate, então eu não tenho obrigação nenhuma, nem tenho que dar satisfação ao prefeito. Já disse para ele, não é minha nega para eu dar satisfação para ele. Esse é o termo que eu uso, não sou nega dele e de ninguém, sou solteiro para ninguém encher meu saco. Outro assunto também, cobrou também na minha ausência da reunião sobre saúde. Também eu não sou obrigado a ir. Eu já disse aqui várias vezes, não é minha área saúde, né? É mais área do Fred, do pessoal mais ligado a esse campo, né? Na época eu falava que era da Fernanda. E mesmo porque quem vai ao médico tem nefrite, tem artrite. Quem vai em reunião da saúde, sabe o que vem de lá? Com enrolatite aguda. É só enrolação. Não se resolve nada. Eu até perguntei para um vereador que foi, resolveu alguma coisa? Nada. Não resolve nada. Enrolatite. Mais uma vez, em 2002, eu já tive, lá na época era o Viviano, o doutor Viviano, o diretor regional da saúde, eu estive lá em Bauru, fazendo 2 colocações, que o número de guias para Brotas precisava ser aumentado. Por quê? Porque na época, ainda hoje tem um pouco de safra, a população de Brotas é 23 mil habitantes. Mas nós temos a população flutuante, tanto dos migrantes que vêm dos outros estados trabalhar aqui na laranja e na cana, como do turismo. Então que nós precisaríamos ter um número de guia maior, porque eles usam
as guias destinadas a Brotas, aos moradores de Brotas, e depois acaba as guias, não tem como completar. Vê se resolveu. Até hoje, nada. Vê se resolveu também em 2002, eu acredito que vários vereadores aqui já trataram desse assunto, sobre aumentar o valor da consulta SUS. Não paga nem algodão. Vê se aumentou. Não aumentou. Então, reunião que vem diretor de fora aí, esses diretores que ficam em salinha com ar-condicionado, cafezinho, não resolve nada. Só vem enrolar. Quero ver que verba que vem aqui. Se vier, eu vou reconhecer. Qual a verba que vai vir a mais depois dessa vida da diretora regional de Bauru para cá? Eu quero ver se vem, se vai melhorar alguma coisa. Outro assunto. A respeito de verba. Então, para que as pessoas tomem conhecimento também, que o prefeito disse que eu só critico. Eu não só critico. Eu critico sim. Só que mesmo o prefeito, eu sendo oposição ao prefeito, eu arrumo verba com os deputados. Eu arrumei na época do Sala, fomos atrás lá até da sede do INSS para vir para Brotas, arrumei verba com o Massafera, com o Aldemarque, e agora, então, só para que as pessoas saibam, foram 200 mil do Aldemarque, mais 140 do Massafera para fazer o trecho da rua Olindo Stephanie. Agora chegou mais 140 que vai fazer, conforme eu falei a semana passada, o término lá da Mara Pinotti, da Rodolfo Guimarães, da José Pinheiro Piva, que falta. 1.350.000 de uma creche, que nós arrumamos com o deputado Aldemarque, que está sendo feita no Campos Elíseos. E tem mais uma prometida pelo Geraldinho Promessinha, que o Massafera também arrumou, entregaram toda a documentação, inclusive quem foi lá em São Paulo foi o Serginho, o doutor Luiz, entregou a documentação, só que, por enquanto, o governador suspendeu qualquer outra nova creche. Então, não tem como vir essa verba por enquanto. Também, bom, esse assunto vai ser tratado na pauta, eu não vou poder falar agora. Ele também questionou a respeito de eu ter dito aqui na tribuna, que hoje ele não tem 20% de aprovação, onde é que está a pesquisa? Então eu vou falar a pesquisa, o resultado lá da eleição. O prefeito, na época, teve 41,97% dos votos. A Fernanda, 34,5%, o Cham, 23,18%, o Henrique das Panelas, 0,8%. Dá um total de 58,3% contra o prefeito, eu arredondei para 60%, e 40% a favor do prefeito. Depois dessa pífia administração dele, não tem 25%. Só sair nas ruas. Então está aqui o resultado da eleição. Não precisa nem pesquisa. A administração dele está caindo aos pedaços. Acho que vai ter mais que isso. Pelo contrário. A não ser as viúvas que ficam chorando nos cantos. O resto, ninguém. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar é a respeito de um problema, eu já até conversei com o Luiz, que o cargo comissionado do BROA, uns dizem que foi demitido, outros dizem que não, uns dizem que aconteceu um problema, outros dizem que não. Eu acho que tem que vir a público e contar o que está acontecendo lá. Pelo menos o rádio peão nas esquinas aí, o assunto não é bom, não. Será que vai encobrir? A Câmara tem poder de convocar o funcionário para vir aqui se explicar. Mas eu tenho certeza que o vereador Luiz da Vela, como ele é sempre defensor do BROA, e você pode ter certeza que eu nunca me intrometi nem lá e nem no patrimônio, porque eu entendo que é reduto dos senhores, e o senhor sempre faz um bom trabalho, que tem condição de ir lá em cima e ver o que está acontecendo e trazer a público. Se for coisa errada,
tem que ser punido exemplarmente. Não podemos acobertar ninguém, porque é nosso amigo, porque é nosso partidário, porque é meu parente, não podemos acobertar ninguém. O administrador público e nós, vereadores, temos a obrigação de cobrar e fiscalizar. É esse o nosso trabalho. E as pessoas têm que saber aceitar crítica. Eu critico bastante, mas também sou criticado. E nem vou, por isso, vou brigar, tirar satisfação com a pessoa. Tem várias pessoas que me criticam. Eu sou falho, eu sou um ser humano. Diferente do prefeito do Barreto. Até que o padre está aqui hoje, o padre Marcelo. Sabe como é que foi criado o universo, padre? Vou contar, o senhor não sabe, o senhor é novo aqui em Brão, não sabe. Primeiro, criou-se o do Barreto. Depois ele criou o universo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque ele está acima de tudo. Ele é infalível. Ele sempre falava, quando a gente tinha liberdade de falar com ele, não, mas eu estou aqui em cima, vocês estão lá embaixo. Vocês têm que entender isso. Eu tenho humildade, amanhã depois, se eu errar, vir aqui, né? E corrigir o erro, não tem problema nenhum. Agora é a minha forma de ser assim, e não vai ser o Criador do universo, do Barreto, que vai me proibir de falar aquilo que eu entendo. E respondo pelos meus atos. Para o uso da palavra, a tribuna, o vereador Sucena, com os assuntos ideologia de gênero e escola construindo. Senhor presidente, senhores vereadores, àqueles que nos honram com a presença na noite de hoje e aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para 2 assuntos e o primeiro deles é um assunto que já causou bastante polêmica semana passada, tomou vulto na imprensa em geral e acredito que tenha repercutido em todo o Brasil. A pergunta que se fazia era: as escolas devem estimular discussão de gênero entre crianças? A chamada ideologia de gênero deve fazer parte do Plano Municipal de Educação? Afinal, o que significa teoria do gênero? A chamada teoria do gênero foi criada na década de 70 pelo psicólogo John William Money. Ele afirmava que a cultura e a educação poderiam imprimir no indivíduo um projeto diferente do estabelecido pela natureza. Em outras palavras, enquanto a natureza definiria o chamado sexo biológico, quem decidiria o gênero seria a própria pessoa, que poderia criá-lo, prescindindo do patrimônio sexual genético através de cirurgias, tratamentos hormonais e, principalmente, de uma reeducação social e cultural para consolidar o gênero escolhido. A ideologia de gênero é uma revolução cultural que ensina que a identidade sexual é baseada exclusivamente na cultura, algo subjetivo, e que há outras formas de vivência sexual, devendo todas fazer parte da educação das crianças. Na nossa interpretação, é uma ideologia que destrói os fundamentos do direito natural. A diferença sexual é a origem da humanidade, e a reprodução humana ocorre devido a essa diferenciação. Aqui no Brasil, quando o Plano Nacional de Educação foi apresentado no início, o relatório aprovava a, entre aspas, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção de igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual, fecha aspas. Os legisladores, atentos, observaram que se tal expressão, gênero, não fosse excluída do Plano Nacional de Educação,
permitir-se-ia às escolas um ensino favorável ao homossexualismo e outros tipos de orientações sexuais às nossas crianças. No ano passado, o Senado aprovou o Plano Nacional de Educação, retirando a expressão ideologia do gênero, ficando a redação final alterada para, abro aspas, a erradicação de todas as formas de discriminação, fecho aspas. No entanto, na semana passada, cada um de nós vereadores desta casa recebemos um ofício da Mitra Diocesana de São Carlos, no qual nos alertava sobre a possível inclusão no Plano Municipal de Educação de Brotas da chamada ideologia do gênero. Recebemos questionamentos, inclusive pela internet, de pais que se preocupavam com a nossa opinião aqui na Câmara. Queremos deixar claro e tranquilizar aqueles que se preocuparam com essa possível inserção que o Plano Municipal de Educação de Brotas, que estará em discussão e vai ser votado nessa casa daqui a pouco, não contempla a chamada ideologia de gênero. Outro assunto que me traz, senhor presidente, novos vereadores, já foi tratado de forma brilhante pelo nobre vereador Valdir, que juntamente conosco, o vereador Bruno, estivemos na escola construindo. E não vou falar muito a respeito de assunto, porque já o nobre vereador, de uma forma brilhante, já fez as colocações necessárias, a não ser que é o que nós temos dito aqui por reiteradas vezes, tem valido a pena esse trabalho junto aos nossos alunos. Mas eu não costumo vir a essa tribuna e fazer crítica, mas quero aproveitar o momento, porque a minha chegada à Escola Francisca, recebido que fui pela diretora, que é nossa amiga de tempo da Escola de Iná, Lúcia Palestrella, nos encaminhou até o recinto que é onde foi durante muito tempo o meu local de trabalho, que é a quadra de esportes. Para quê? Para que eu tivesse a satisfação de verificar uma escola particular que com dificuldade se estabeleceu em Brotas, já com a cobertura pronta. Essa cobertura começou em abril, já está pronta. E aí eu me pergunto, e não é questão de crítica, toda a nossa briga, a nossa luta para a cobertura da Escola Francisca, aqueles que estiveram conosco na Escola Francisca, pais, professores preocupados com seus alunos, com suas crianças, da reivindicação da cobertura da Escola Francisca, e em reunião com o senhor prefeito, ele de público lá disse que ficaria pronta até o final de março, ou quanto muito, se o tempo não ajudasse, até abril. E eu, por ser a minha área, praticamente todos os dias que eu venho para a Câmara, eu passo ali no portãozinho da Escola Francisca, olho por cima e continua do mesmo jeito. Nada de cobertura. Que dificuldade que o poder público tem de fazer as suas coisas. Por que uma escola particular, que tem dificuldade financeira, que teve muitas dificuldades para se estabelecer na cidade de Brotas, que deveria ter sido ajudada e não ajudar quem vem de fora, consegue fazer a cobertura de quadra e nós do poder público não conseguimos? É essa a minha pergunta. É esse o meu questionamento. É essa a nossa briga. Nós não queremos discutir, no caso, política com o prefeito. Nós queremos ser esse intermediário para que, pelo menos, dentro da nossa área de atuação, principalmente na hora de esporte e de educação, que nós possamos ter atendidos, porque não é para nós, é para a comunidade geral. Então fica aqui essa minha observação, nem é crítica mais. Aí nós já temos aqui o novo vereador Modesto, né, que tem mais facilidade nesse ponto, mas fica aqui a minha preocupação. Nós estamos em fim de junho e nada de escola, de quadra coberta na Escola Francisca dos Reis. Vamos aguardar até quando vai ser pronto. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos: reunião na Assembleia, reunião no Parlamento, caravana da acessibilidade
e utilidade pública. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência da casa. Eu uso da palavra na tribuna, vereador Bruno César. Senhores vereadores, todo o público presente na noite de hoje, se você tivesse a ideia do contentamento em ver essa casa desse jeito, é muito bom. A gente vê o pessoal da escola, que mesmo não já fizeram parte já do programa e agora voltam aqui na noite de hoje. Agradeço a presença do Padre Marcelo, professor, que está aqui presente também. Para a gente é uma honra recebê-lo sempre nessa casa. Semana passada, eu e o vereador Macalé fomos até São Paulo, na Assembleia Legislativa, onde tivemos fazendo alguns contatos com deputados, solicitando algumas verbas, alguns materiais para a nossa cidade. Lá foi protocolado por mim, com o deputado Aldo Demarque, 2 peças que estão faltando numa praça da cidade, na Praça do Jardim das Flores, que está começando agora a construção, então foi solicitado um playground para a praça e também uma academia ao ar livre. E levei também a solicitação de 2 entidades da nossa cidade, as quais eu tive o cuidado de ligar para todas na véspera da minha viagem, solicitando que se tivessem sugestões, algumas verbas a serem solicitadas, que estivessem encaminhando, que eu levaria. Então 2 entidades se manifestaram, trouxeram para a gente levou e foram feitos os devidos protocolos. No mesmo dia tivemos a honra de participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, a qual é da Comissão de Meio Ambiente, a qual tratava a respeito da cessão de uso das fazendas do Estado, órgãos experimentais, para o governo. E lá nós tivemos uma participação, porque ali em Tirapina existe uma estação, a chamada Fazendinha, uma estação experimental, a qual nós tivemos há um mês atrás, mais ou menos, eu, o vereador Modesto e o vice-prefeito Leandro Correia participando também de uma audiência regional nesse sentido, mostrando a nossa indignação e a nossa contrariedade no sentido de estar cedendo isso para o uso de particulares. Então lá nós tivemos uma participação, colocamos a nossa contrariedade da região, que a intenção deles é passar para uso particular toda aquela fazenda onde existe uma cultura ambiental, onde existe um bioma, onde existe experimentos de anos. Então deixar tudo isso de lado e passar para o uso simplesmente dos pinhos que lá existem, atrapalhando também o nosso bioma, que é o cerrado, que lá hoje eles cuidam, fazem experimentos em cima, e dessa forma seria tudo perdido. Então nós fizemos essa participação, entregamos uma solicitação, uma carta de repúdio aos nobres deputados que faziam parte da comissão, deixando a nossa indignação e nosso descontentamento sobre esse assunto. Tivemos também, a semana passada, no dia 18/6, uma reunião do Parlamento Regional da região de Jaú, o qual a Brotas faz parte, e nesse sentido, na reunião anterior, nós tivemos uma deliberação, uma sessão plenária, que um dos assuntos que mais estão importando a nossa região hoje é a questão da segurança pública. Então nós tivemos a honra de receber na Barra Bonita, onde foi feita a nossa sessão, o comandante Ayrton, da cidade de Barra Bonita, o coronel Ayrton, me desculpem, o comandante Marcelo Sanches e o capitão Alex. Isso dentro vários presidentes de consegues participaram também. Nossa cidade foi representada pelo Serginho Braga, que é o presidente do consegue atual. Levamos lá e foi um debate, um fórum de extrema importância, onde foram discutidas e vão ser levadas várias sugestões lá acatadas, tanto ao governo estadual e mesmo as câmaras municipais farão alguns trabalhos nesse sentido, que eu estarei apresentando aos nobres pares dessa casa. O vereador Cláudio Macalé também estava presente comigo, que faz parte do parlamento junto comigo. Outro assunto já foi debatido, já foi colocado aqui pelo vereador Valdir Esgorlon, pelo vereador Sucena, foi a nossa visita à Escola Construindo. Lembrando que essa foi a penúltima escola, agora nós só vamos fazer mais um trabalho junto com a escola SESI, e daí faremos sim um encerramento dessa atividade que durou aí praticamente 3 meses. Pretendemos fazer um encerramento à altura
da importância do projeto. O projeto teve repercussão muito boa, na minha opinião. Foi um projeto que aproximou as pessoas da política, principalmente os jovens. A gente vê, por hoje, a gente tem tendo a honra de receber mais uma vez o pessoal da Escola Álvaro Calado, que é uma honra para a gente. E eu queria usar também a tribuna no sentido de utilidade pública, dizendo que no dia 3 de julho, próximo, estará sendo realizado na cidade de Barra Bonita, um seminário da UVESP, que é o Turismo como Fator de Desenvolvimento. Então nós, Brotas, como já adquirimos agora o título de licença turística, Barra Bonita que já o tem, Igaraçu do Tietê, todas as cidades que já têm esse título, e toda a região está convidada a participar. Já estão confirmadas as presenças do Roberto Lucena, atual secretário de Turismo do Estado, o Herculano Passos, deputado federal, Rita Passos, deputada estadual, estão aguardando a confirmação do ministro da cidade, Gilberto Kassab, e o ministro do Turismo, Henrique Alves. Então, está aguardando. Então, deixo aqui o convite, tanto aos vereadores, aos pares dessa casa, como toda a população, a estarem participando desse fórum, desse seminário, que é de extrema relevância, não só para a nossa cidade, mas é o que nós precisamos, não deixar só o turismo como fator de sustentabilidade, mas que existem outras áreas que podem ser abrangidas nesse sentido. E nesse sentido também, o novo vereador Valdir já colocou, havia me inscrito para falar a respeito do workshop, que também está acontecendo amanhã na nossa cidade, que a realidade não é só conquistar um título, nós temos que dar um jeito de mantê-lo e que cheguem, todos os benefícios da instância turística, cheguem à nossa população. Essa é a maior importância, essa é a maior preocupação, pelo que eu pude entender desse workshop que vai estar acontecendo amanhã às 14 horas no Cine São José. Estão todos convidados, toda a população convidada também. Estaremos lá presente, que é aonde nós queremos chegar com o turismo, até onde chegamos e como ele pode melhorar a cidade e a vida das pessoas. Então, essa articulação que deve ser feita no sentido do turismo, conseguir agregar a todos os cidadãos de nossa cidade, que abrange toda a sociedade, enfim, que consiga todos ficarem contentes com a questão do turismo na nossa cidade. E parte, senhor presidente? Lógico. Senhor presidente aqui. É só para justificar a nossa ausência, minha, do vereador Fred, vereador Eduardo, que amanhã às 2 horas nós temos aqui a chamada Comissão Especial de Inquérito, né? Nós gostaríamos de estar presente, mas infelizmente teremos que estar aqui conduzindo os trabalhos. Muito obrigado. E, terminando também, lembrar que no dia 17 de julho, nós estaremos recebendo aqui na nossa cidade, também no Cine São José, a Caravana da Acessibilidade e da Cidadania. Esse é um programa do governo estadual, que ele visa aí atender todas as necessidades na questão de acessibilidade e melhorar a cidadania na nossa cidade. Esse foi um trabalho feito do nosso querido vereador Macalé também, que auxiliou muito para conseguir trazer essa caravana da acessibilidade para a nossa cidade. E é um evento grande do governo do estado, vai acontecer no Cine São José, onde a gente recebe várias autoridades que falam a respeito das normas, como colocar isso dentro da questão do turismo. Então é muito informativa essa caravana. Fica também o convite a todos para participarem. Era só isso por hoje, agradeço a atenção de todos. Orna, presidente e vereador Bruno César. Bom, senhores, antes de nós adentrarmos para a ordem do dia, eu queria passar umas informações aos nobres pares dessa casa. Agora que essa será a última sessão nossa, entraremos em recesso. E nós estamos já vendo, como todos sabem, nós temos algumas divergências, algumas incoerências, tanto na nossa lei orgânica municipal, como no nosso regimento interno. Então eu solicito a Vossa Excelência que tiverem sugestões para a modificação desses dois, a revisão, nós estaremos realizando. Então eu gostaria de pedir para que os senhores deixassem qual a modificação, já existem algumas apresentadas, deixar qual as intenções e as sugestões na Secretaria da Casa. Outra coisa é a questão das indicações. Todos nós sabemos aqui que nós temos apenas um advogado nessa casa, e as demandas são muito grandes, todos os vereadores têm a necessidade de conversar com ele, sempre está pedindo as informações necessárias. Porém, eu já baixei uma portaria nesse sentido, algum tempo atrás, os senhores lembram, colocando os horários de funcionamento, e mesmo assim ainda está havendo um certo acúmulo de serviço no nosso advogado.
Então gostaria de solicitar a Vossas Excelências que quando forem fazer as indicações, os vereadores têm costume de fazer as indicações, que seja feito, colocado para a Tânia fazer, que é a nossa secretária. Ela vai estar fazendo a indicação dos senhores no teores que os senhores quiserem, e esta será passada ao nosso jurídico para assim analisadas e ficar tudo dentro dos parâmetros. Então gostaria de solicitar a maior compreensão de Vossas Excelências, porque por enquanto nós estamos em processo de abertura de um concurso para a contratação de mais um advogado, mas por enquanto nós temos um só, então eu peço a colaboração de Vossas Excelências. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Senhor presidente, Pois por não, questão de ordem, gostaria de entregar um requerimento assinado por todos os vereadores que siga rito de urgência especial e que inclua na ordem do dia dessa sessão e logo após a realização de uma sessão extraordinária para a votação de vários projetos de lei. Então, existindo o quórum legal, para a ordem do dia, solicito ao vereador Cláudio Gonçalves, primeiro secretário, que realize a leitura do requerimento 056 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento número 056 de 2015. Todos os vereadores, a Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas requerem nos termos regimentais vigentes que os projetos de lei números 52, 59, 60, 61 de 2015, todos de autoria do Executivo Municipal, sigam o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, inciso 4º, a linha C do regimento desta Casa de Leis. E assim sendo, sejam incluídos na ordem do dia da 22ª sessão ordinária, do dia 22 de junho do corrente, e após seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos acima mencionados, bem como dos projetos de lei números 051, 053, 055, 056 e 057 de 2015, todos de autoria do Executivo Municipal. Fazemos tal solicitação por esta ser a última sessão antes do recesso legislativo. Temos que aguardar referimento Brotas 22 de junho de 2015. Coloca em discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 056 de 2015 por 10 votos favoráveis. Sendo assim, teremos uma sessão extraordinária após essa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 51 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2016. Presidente, eu gostaria de pedir a dispensa dessa leitura, já que é de conhecimento de todos os novos colegas, Todos os vereadores concordam com a dispensa da leitura? Audiência pública já, Coloco em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 051 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 52 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, aumentando em R$ 20.120 a subvenção do GAPA e em R$ 1.600 a subvenção da Associação de Artesãos e Artistas Plásticos da cidade de Brotas. Projeto de lei do Executivo número 052 de 2015, de 6 de maio de 2015. Altera dispositivos da Lei Municipal número 2.822, de 10 de dezembro de 2014. É alteração que dispõe sobre a autorização para concessão de subvenções às entidades que especifica, para o exercício 2015 e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, o dispositivo abaixo enumerado da Lei Municipal número 2.822, de 10 de dezembro de 2014, é alteração que dispõe sobre autorização para concessão de subvenções às entidades que especifica para o exercício 2015. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas autorizada a conceder subvenções para o exercício 2015 às entidades abaixo relacionadas, até os valores que seguem. GAPA, Grupo de Apoio Portador e Prevenção à AIDS, 140 mil. Associação Artesãos e Artistas Plásticos de Brotas, 13.600. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Antes de colocar o projeto em discussão, nós sabemos que hoje alguns vereadores levantaram algumas questões referentes a esse projeto. Então, já coloquei na mesa de Vossas Excelências a resposta enviada pela Prefeitura. Então, gostaria de saber se todos estão satisfeitos, se não adiaremos a votação ou faremos a leitura em destaque.
Todos concordaram? As explicações estão corretas? Seria bom fazer a leitura? Fazer a leitura? Por favor. Cadê o... Você tem um aí, Magalhães? De acordo com o que eu vou falar para o senhor, só para não pegar a leitura exatamente do jeito, da maneira como está aí, foi alegado que existe hoje 34, está aqui. Eram 34, foi para 40 famílias. Não havia sido inserido na elaboração do plano do GAPA o motivo do aumento. E agora foi enviado para nós que até o meio do ano atendiam 34 pessoas e agora aumentou para 40 a quantidade de atendidos. Então, se Vossa Excelência, posso colocar o projeto, encaminhar? Então, coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 52 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 53 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, recebendo de Isaltina Braga Martinelli o terreno urbano para prolongamento da Rua Torrinha. Projeto de lei do Executivo número 053 de 2015, de 2 de junho de 2015, autoriza a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas a receber, em doação a título gratuito, imóvel que especifica e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a receber em doação imóvel de propriedade de Isaltina Braga Martinelli, brasileira, viúva do comércio, portadora da cédula de identidade e CPF, residente e domiciliado na chácara Santa Cecília de Brotas, Estado de São Paulo, necessário ao prolongamento da Rua Torrinha. Artigo 2º. O bem imóvel de que trata o artigo 1º desta lei, assim se descreve: um terreno urbano sem benfeitorias. Parágrafo único. O imóvel descrito, identificado no inciso 1 desse artigo, será destacado da matrícula imobiliária 12.554 do cartório de registro de imóveis da comarca de Brotas, Estado de São Paulo. Artigo 3º. A presente doação será a título gratuito, observada a destinação para prolongamento da via pública, denominada Rua Torrinha. Artigo 4º. Os emolumentos para a lavratura e o consequente registro da escritura pública de doação em favor do município correrão por conta da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas. Artigo 5º. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloca em discussão. Com a palavra o vereador... Obrigado. Vereador Modesto Salviato. Estatuto de idoso. Apenas para esclarecer, para que as pessoas possam entender, aí dá dando a impressão que está sendo doado um terreno, É proporcional a um terreno, está se abrindo a rua que ia até onde era feito o rodeio antigamente. Agora abriu-se uma rua ligando a Rua Torrinha, que já tem o asfalto até aquele trecho, até lá é o antigo posto quiosque, lá na frente. E o projeto, já veio um projeto anterior, que é o projeto de lei número 22/2015, e que nós levantamos o problema na Comissão do Meio Ambiente, através do vereador Mirinho, do vereador Luiz e da minha pessoa, e também as outras comissões, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Orçamento e Comissão de Obras, também entenderam que não seria correto a Prefeitura receber esta rua e pagar para fazer o asfalto, rede de esgoto, água, relógio, ou seja, a Prefeitura ia gastar R$ 61.200. E na época eu fiz o ofício ao prefeito, ao presidente da Câmara, o senhor encaminhou ao prefeito, e o prefeito respondeu no dia 31 de março, vários itens aqui, um deles dizendo assim: outros sim, conforme os espaços subcitados, no prolongamento da Rua Torrinha passa subterraneamente uma adutora de água.
e o referido trecho não pertence a qualquer loteamento. Portanto, possui a motivação e embasamento legal para que se proponha o projeto 22. Ora, é sabido que a rua está sendo aberta ali, que inclusive os lotes já estão vendidos. E aqui estiveram 2 proprietários dos lotes que falaram, vocês precisam aprovar o projeto, senão eu não consigo a escritura do terreno, que eu temi que o juiz já vendeu o terreno. E o prefeito disse que não tem lote. E não tem loteamento. Ora as bolas. Aqui prova. Tanto é que tínhamos razão, que agora mandou um projeto sem encargos, ou seja, o cidadão que fez o loteamento, que vendeu os lotes, que pague o asfalto do bolso dele, que pague a água do bolso dele, que pague tudo do bolso dele. E não tirar do cidadão brotense que pague seus impostos. Então agora sim, como todos os outros, todo mundo que abre um loteamento, ele doa a rua. E a prefeitura aceita para poder depois dividir em lote, já aprovar o loteamento e cobrar as melhorias de quem de direito. Sendo que agora, inclusive, por emendas que nós fizemos, todo loteamento agora vai ter que vir com rede de asfalto, rede de esgoto, até, foi a emenda que eu fiz, sinalização de trânsito e nome de rua. Vai estar resolvido. Como esse vem lá de trás, por isso que não tinha o asfalto. Então eu acho que agora sim está correto, a Câmara tinha razão e o prefeito não tinha razão. E nós fizemos que a Prefeitura economizasse R$61.200. A Câmara Municipal. A vereador Indilei Duarte Esteves. Só complementar, queria falar que o vereador Modesto falou. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, também nós não demos parecer favorável naquele projeto anterior a esse, porque haveria uma despesa de R$61 mil dos cofres públicos. E é sabido que a lei de um loteador, quando se faz loteamento, ele é obrigado a fazer o asfalto com guia, né? Então, está aí agora um projeto de acordo com a lei, com certeza todos nós iremos aprovar, mas está aí, e também, assim, foi menos polêmica, né, nas reuniões que nós participamos, para que retirasse o projeto, para que o próprio loteador assumisse essas despesas. Então, está aí nesse momento aí, está sendo economizado os cofres públicos, a quantia de R$61 mil, e todas as comissões da Câmara não era favorável ao projeto anterior. Agora sim está correto, então com certeza iremos aprovar. Obrigado. O projeto continua em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 53 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 55 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a regulamentação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, neste município. Senhor presidente, do mesmo jeito, eu gostaria de pedir dispensa dessa leitura. Não sei se algum dos novos colegas caminho para a plenária de deliberação a respeito da suspensão da leitura. Foi discutido várias vezes. Coloque em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 55 de 2015 por 10 votos favoráveis. Senhor presidente, apenas para um esclarecimento, né? Tendo visto que nós temos bastante aluno aqui, isso é pedido, tendo visto que nós já vimos o projeto, mas quem quiser é só entrar no site da Câmara, o projeto está lá, né? Para a pessoa consultar. E também à disposição na Secretaria da Casa, à vontade para qualquer um. São documentos públicos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 56 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas a receber em doação a título gratuito, área que especifica e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo número 056 de 2015, de 2 de junho de 2015, autoriza a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas a receber em doação a título gratuito, área que especifica e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a receber em doação, a título gratuito, área de propriedade de Fabiana
Donizete Fregolente Fonseca, situada no bairro do Broa, né, desse município comarca de Brotas, estado de São Paulo. Artigo 2º, a área de que trata o artigo 1º desta lei, assim se descreve: um terreno sem benfeitorias, situado nesse município comarca de Brotas, no bairro do Broa, área de antiga estrada municipal, BR-302, atual faixa da rua Serafim Boghini, com 14 metros de largura, medindo 15,72 metros, com rumo magnético. Parágrafo único. A área descrita, identificada no caput deste artigo, será destacada da matrícula no 4.662 do cartório de registro de imóveis da comarca de Brotas, estado de São Paulo. Artigo 3º. A presente lei, a presente doação da área necessária para consolidação da rua Serafim Boghini, de que trata esta lei, será a título gratuito, observada a sua destinação. Artigo 4º. Os emolumentos para a lavratura e consequente registro da escritura pública de doação, instituição de servidões em favor do município, correrão por conta da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas. Artigo 5º. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei 56 de 2015 em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Senhor presidente, eu queria dar algumas informações da doação dessa rua. Serafim Boni. É o seguinte, essa rua, ela é a continuação, né, da Serafim Boni, que é onde que dá acesso às terras da USP, né, que é onde a USP tem 20 alqueires, aonde que eles pretendem instalar-se lá uma nova USP nas terras de Brotas, com o intuito de fazer energia limpa, meio ambiente e outras atividades que eles têm intenção de fazer naquele local. Vindo de encontro também essa rua, é onde que vai ser um novo loteamento particular de 32 policiais militares, que lá eles estão querendo fazer esse loteamento particular. Então, eu acho que esse projeto é um projeto que vem de encontro, e eu peço a atenção de todos os nobres pares dessa casa, que olhem isso aqui com carinho, porque com certeza é um progresso, não só para esse novo loteamento, mas sim pela USP também, que pode abranger os pessoas aqui da cidade. Por hora é só, então eu já adianto meu voto favorável a esse projeto, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 56 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 57 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, com aprova o Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 057 de 2015, de 9 de junho de 2015. Aprova o plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, para o decênio 2015-2025, constante do anexo único integrante desta lei, com vista ao cumprimento do disposto no inciso 1 do artigo 11º da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei Federal número 13.005, de 26 de junho de 2014, é artigo 139 e seguintes da Lei Orgânica desse município. Parágrafo único. O anexo único de que trata o caput desse artigo é parte integrante e inseparável da presente lei, independentemente de sua transcrição. Artigo 2º. São diretrizes do PME e Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, 2015-2025. 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais. 4.
melhoria da qualidade de ensino. 5º, formação para o mundo do trabalho. 6º, promoção da sustentabilidade socioambiental. 7º, promoção humanística, científica e tecnológica do município. 8º, aplicação dos recursos públicos em educação, resultantes da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental da educação infantil e da educação inclusiva. 9º, valorização dos profissionais de educação. 10º, difusão dos princípios da equidade e de respeito à diversidade. 11º, fortalecimento da gestão democrática da educação. 12º, avaliação periódica dos alunos e dos profissionais de educação. Artigo 3º, as metas previstas do anexo único integrante desta lei deverão ser cumpridas no prazo de vigência do Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, 2015-2025, desde que não haja prazo inferior definido para metas específicas. Artigo 4º, as metas previstas do anexo único integrante desta lei deverão ter como referência os censos mais atualizados da educação básica e superior, disponíveis na data da publicação desta lei. Artigo 5º, no 4º ano de vigência desta lei, deverá ser avaliada a meta da ampliação progressiva do investimento público em educação, podendo ser revista conforme o caso para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas do Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, 2015-2025. Artigo 6º. O município deverá promover, em elaboração com o Estado da União e a União, a realização de, pelo menos, 2 conferências de educação da cidade até o final da década, com um intervalo de 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, 2015-2025. Artigo 7º. Fica mantido o regime de colaboração entre o município, o Estado de São Paulo e a União para a consecução das metas do Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, 2015-2025, e a implementação da estratégia a serem realizadas. Parágrafo 1º. As estratégias definidas do anexo único integrante dessa lei não excluem a adoção de medidas visando formalizar a cooperação entre os entes federados. Parágrafo 2º. O Sistema Municipal de Ensino deverá prever mecanismos de acompanhamento para a consecução das metas do Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, 2015-2025. Artigo 8º. Para a garantia da equidade educacional, o município deverá considerar o atendimento às necessidades específicas da educação especial, assegurando um sistema inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Artigo 9º. O Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, abrangerá prioritariamente o Sistema Municipal de Ensino, definindo as metas e estratégias que atendam a incumbências que lhe foram destinadas por lei. Artigo 10º. O município da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, poderá aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da educação em seus respectivos âmbitos de atuação. Artigo 11º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, 2015-2025. Artigo 12º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Senhores, nós tivemos, como já colocado por alguns vereadores, semana passada, uma polêmica muito grande, não só aqui em Brotas, mas a gente teve conhecimento que várias cidades do Brasil, uma polêmica muito grande a respeito desse projeto, porque estava sendo inserido dentro dele meias palavras, digamos assim, essa foi a principal intenção, e nós vereadores, atentos a isso, fizemos algumas modificações nesse plano, e inclusive vou estar lendo para vocês como era o princípio e como ficou. Vai para mim na página 233. Então, a princípio, a questão da igualdade. A igualdade está prevista na Constituição Federal, no princípio da isonomia. Este princípio estabelece que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam. Número 1, diagnóstico. A ECME
fomenta discussões acerca de novos temas como direitos humanos, gênero, orientação sexual, afrodescendência, violência, inclusão, entre outros, que visam a correção das desigualdades e injustiças históricas, promovendo uma mudança cultural, pedagógica e política e, consequentemente, o acesso à permanência à escola dos grupos dela excluídos. Nesse sentido, a SME terá o desafio de promover políticas públicas, programas e ações que incluam a justiça social, a diversidade, a igualdade dos conteúdos escolares, a gestão escolar, a formação continuada de professores e profissionais de educação, passando pela produção de materiais didáticos. O município deverá planejar a implantação do Sistema Municipal de Ensino para estudo das leis que devem assegurar o respeito às diferenças, o combate ao racismo, preconceito, discriminação e intolerância, além de garantir a educação inclusiva e a efetivação das diretrizes curriculares sobre relações étnicas, raciais, de gênero e orientação sexual. O município está buscando o pleno desenvolvimento da educação especial, inclusiva, e há projetos inseridos nas unidades escolares a respeito do tema. Questões de relevância social, como igualdade de gênero e a orientação sexual, são inseridas e tratadas de maneira reflexiva, fazendo com que os alunos aprendam a adotar práticas preventivas visando a constituição de cidadãos críticos e autônomos. O texto ficou dessa maneira. A igualdade está prevista na Constituição Federal no princípio da isonomia. Este princípio estabelece que os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam. Diagnóstico. A SME fomenta discussões acerca de temas previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promovendo uma mudança cultural, pedagógica e política, e, consequentemente, o acesso e permanência à escola dos grupos delas excluídos. Nesse sentido, a SME terá o desafio de promover políticas públicas, programas e ações que incluam a justiça social, a diversidade, a igualdade aos conteúdos escolares, a gestão escolar, a formação continuada de professores e profissionais de educação, passando pela produção de materiais didáticos. O município deverá planejar a implantação do Sistema Municipal de Ensino, para estudo das leis que devam assegurar o respeito às diferenças, o combate ao racismo, preconceito, discriminação e intolerância, além de garantir a educação inclusiva e a efetivação das diretrizes curriculares sobre relações étnico-raciais. O município está buscando o pleno desenvolvimento da educação especial, inclusiva, e há projetos inseridos nas unidades escolares a respeito do tema. Questões de relevância social são inseridas e tratadas de maneira reflexiva, fazendo com que os alunos aprendam a adotar práticas preventivas, visando a constituição de cidadãos críticos e autônomos. O município visa o desenvolvimento sustentável, que somente será construído a partir dos valores humanos e o respeito à diversidade. Nesse momento, a elaboração do PME do município da Estância Turística de Brotas é de extrema importância refletir a educação dos dias atuais e o seu papel como agente de transformação social. Portanto, a escola deve ser, a escola deve ser, por excelência, o espaço ao múltiplo, e as diferenças devem ser vistas como necessárias e positivas. Então essas foram as mudanças que foram feitas no plano, o qual eu coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Sucena Bonifácio. Senhor presidente, nobres vereadores, o Plano Municipal de Educação de Brotas, que está em discussão para ser aprovado por esta casa, ele foi precedido de diversas reuniões com a finalidade de discutir, analisar, propor e implantar o plano para os próximos 10 anos, como já foi dito aqui. Estas reuniões foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, amparada por uma equipe técnica previamente contratada, tendo a participação dos professores da rede municipal de ensino. Tive a oportunidade de estar presente em diversas dessas reuniões e, como vereador, alertei da importância da participação dos professores, principais elementos na implantação do plano, mesmo porque, dentro dos objetivos, tem também a valorização dos profissionais da educação. Ao final dos trabalhos, senhor presidente, o plano foi protocolado nesta casa na quinta-feira, dia 11, às 16 horas. Depois de examinado pelo presidente e pelo departamento jurídico,
Foi encaminhado para os pareceres das comissões na segunda-feira, dia 15, e finalmente para ser discutido e votado na sessão de hoje, pois tem que ser aprovado antes do dia 24 de junho. Vejam os senhores a exiguidade de tempo que nos dão para analisar com maior profundidade um projeto de tamanha importância. Como presidente da Comissão de Educação, além de participar das diversas reuniões que precederam a reelaboração do plano municipal, procurei, logicamente, ler atentamente. Como vocês viram, é um plano extenso. E, logicamente, também como professor, me parece que ele atenderá às reivindicações das chamadas partes interessadas. No item que fala sobre a igualdade, o senhor já fez a leitura, era necessário que se fizesse esclarecimento, que realmente foi o grande, vamos dizer assim, tema e discussão da semana passada. Então, diante disso tudo, eu já adianto meu voto tranquilamente, voto favorável ao plano, porque não inclui o chamado teoria de gênero, né, tão criticado por todos nós da semana passada. Muito obrigado, senhor presidente. E devendo fazer a consideração que a questão da ideologia de gênero, quando estudada afinco, ela é uma ameaça à República Democrática. O projeto continua em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 57 de 2015 por 10 votos favoráveis. Os próximos três projetos, projeto de lei 59, 60 e 61, fazem parte de um mesmo intuito que a abertura de crédito no valor de R$ 216.063 para a modernização da Guarda Municipal, e eu solicito ao plenário a votação em bloco. Eu solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei 61 de 2015. Projeto de lei do Executivo número 061/2015, de 16 de junho de 2015, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação: Executivo, Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças e Guarda Municipal. Equipamento e material permanente, R$ 198.757. Equipamento e material permanente, R$ 17.306. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura de crédito adicional especial, de que trata o artigo 1º desta lei, são provenientes de: a. Excesso de arrecadação com o governo federal, R$ 198.757. B. Anulação parcial da seguinte dotação: Projeto de Segurança, R$ 17.306. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco os projetos de lei 59, 60 e 61 em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Modesto Alveato Filho. eu gostaria, se possível, se existe no projeto, o que vai ser usado aí, esse dinheiro, para a modernização da Guarda Municipal. Está relacionado ou não? Pelo que eu li no projeto, eu não vi nada nesse sentido. Eu soube extraoficialmente que é para compra de 3 veículos. Não fala nada no projeto. Que é para compra de 3 veículos. E o resto, o que foi falado? Só sabemos dos 3 veículos, a princípio. Entendo não está devidamente especificado, então vou me abster. Projeto 59, 60 e 61 continua em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. 2 abstenções. Também me abstenho. Então declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 059, projeto de lei 60 e projeto de lei 61 por 8 votos favoráveis e 2 abstenções.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 1 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento de Turismo da Estância Turística de Brotas. Desculpem. Eu solicito a dispensa da leitura, tendo em vista que é a segunda votação. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo... Desculpem, a votação nominal. Coloco em segunda votação o vereador Antônio Sucena Bonifácio. Vereador Eduardo Esteves. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Luiz da Vela. Favorável, senhor presidente. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Frederige. Vereador Mirinha. Favorável. Vereador Valdir Gorlão. Favorável, senhor presidente. Vereadora Zeca Trevisan. Favorável. Vereador Cláudio Gonçalves. Favorável, senhor presidente. E eu que tenho direito a voto, também voto favorável. Então declaro aprovado em segunda votação, por 11 votos favoráveis, o projeto de lei complementar número 1 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 3 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a avaliação funcional do processo disciplinar do quadro de pessoal da SAEB. Da mesma maneira, solicito a dispensa da leitura e coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Vereador Professor Sucena. Favorável. Vereador Valdir. Vereador Eduardo. Vereador Mirim. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Fred. Vereador Luiz da Vela. Favorável. Vereador Macalé. Vereadora Zeca. Favorável nas mesmas questões que nenhum funcionário veio me procurar. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Bruno, favorável também pela questão que já foi colocada semana passada. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 3 de 2015 por 10 votos favoráveis. E um voto contrário. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 4 de 2015, de autoria de todos os vereadores, com exceção do vereador professor Sucena, o qual outorga título de cidadão brotense ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Projeto apresentamos à mesa diretora o projeto de decreto legislativo número 004/2015, de autoria de todos os vereadores que compõem esta Casa de Leis, o qual outorga o título de cidadão brotense ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Entendemos que o homenageado cumpre seu papel de cidadão à medida em que se dedica ao trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado, com afinco e determinação, apresentando estudos e soluções que servem de referência a todos os órgãos públicos nacionais, dada a maestria com que expõe as suas ideias. Por essa razão, não pôde o município da Estância Turística de Brotas ficar alheio a esse expoente da administração pública, que sempre se mostrou justo nas suas decisões, reconhecendo o valor ético, moral e profissional que representa a comunidade paulista e nossa cidade. Coloco em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Modesto Salviato. eu gostaria de relatar aos senhores vereadores, aqueles que não conhecem o Dr. Sérgio, e nós que estamos aqui desde o ano 2000, uma pequena, já estou ficando velho, apenas uma pequena diferenciação das ações do Tribunal de Contas antes e depois do Dr. Sérgio. A Tribunal de Contas, para aqueles que estão presentes e não têm conhecimento, é ele que dá parecer e confere as contas tanto da Câmara como da Prefeitura. Eu me recordo que logo que eu entrei como vereador, nós tivemos uma reunião em Bauru, e lá tinha um senhorzinho de idade já avançada, que ele tinha prazer em falar que a gente não podia fazer nada. Pode participar de um congresso? Não pode. Pode participar de um curso? Não pode. É tudo não, 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 não.
A gente fala, então como é que faz? Ah, você que se vira, depois se estiver errado eu acuso. Então o tribunal era uma forma inquisitória, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, antes da presença do Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Num processo de médio a longo prazo, o Dr. Sérgio Siqueira Rossi moralizou o Tribunal de Contas. Para os senhores terem ideia, todos os pareceres que são dados pelos conselheiros antes passam pelo Dr. Sérgio, que é o secretário-geral. Ele faz todas as conferências, ele instituiu, inclusive nós fizemos o Prabrotas, um curso aqui, todas as reuniões, todo ano tem, cada mês no município, né? E o Dr. Sérgio tem o trabalho de anotar qual foi o presidente da Câmara que foi no curso e qual o prefeito. Porque quando tem coisa errada e o prefeito vai lá no tribunal, ele abre a gaveta dele, tira e fala, mas o Bruno, o senhor não foi na reunião, mas o senhor foi. O senhor não veio na reunião, né? Por isso que o senhor não sabe que está errando. Aliado ao fato que o Dr. Sérgio também, para que a gente evite de errar, ele criou a sala do vereador e do prefeito e dos auxiliares do prefeito. Tanto no Tribunal de Contas em São Paulo, como no Tribunal de Contas de Bauru, que é a nossa regional, se nós quisermos ir lá, a gente liga a agenda, chega lá, tem uma sala para você sentar, vem o auditor na sala, o auditor vem ali e fala, o que o senhor está com dúvida? Qual o problema que o senhor tem? Qual a dúvida que o senhor tem do projeto? Qual a dúvida que o administrador, o jurídico da Câmara tem, o jurídico da Prefeitura tem? Então o doutor Sérgio, né, as pessoas falam, mas o que ele fez para Brotas? Ele não fez para Brotas, só para Brotas. Ele fez para o Estado todo. Ele dá palestra no Brasil todo, de como se deve fazer a coisa correta. E, infelizmente, às vezes, é felizmente ou não, nome de rua nós só podemos dar depois de morto. Então não pode homenagear a pessoa viva, nome de rua. Aí fala, mas é injusto. Mas veio o Zé Maria Marim lá da sede da CBF, arrancaram o nome dele rapidinho. Puseram o nome dele, ele aprontou, e agora como é que faz? Mas o título de cidadão, pela índole dele, como nós já tivemos outras pessoas que tiveram o título de cidadão, é um reconhecimento que nós faremos ao trabalho sério. Não é? É que nem aqui o Joaquim Barbosa lá, o ministro, né? O que ele fez pelo Brasil, merece. Ele não arrumou verba para Brotas, mas moralizou. Tentou moralizar, fez a parte dele. Agora, eu não lembro o primeiro nome, mas o juiz Moro lá de Curitiba, a respeito do... Sérgio Moro, né? O que ele está fazendo a favor das pessoas honestas, das pessoas corretas, que infelizmente nesse país o honesto é trouxa e o desonesto é esperto. Mas nós temos ainda pessoas como o doutor Sérgio, né, Siqueira, como o doutor Sérgio Moro, como Joaquim Barbosa e outros, que ainda continuam acreditando que o bem prevalece sobre o mal. Motivo pelo qual eu venho defender aqui o título de cidadão do Sérgio. Pelo menos Brotas está fazendo a parte dela. Nós estamos reconhecendo o que ele fez pelas coisas corretas dentro do nosso Estado. Coisa só de fazer a colocação, depois, primeiro parabenizar o nobre vereador pela maestria das palavras colocadas. E eu conheço há muito menos tempo, mas tive o prazer de conhecer essa excelente pessoa. E realmente a maneira como ele transformou o Tribunal de Contas numa acessibilidade que ele deu das câmaras municipais, das prefeituras, o acesso democrático aos trabalhos feitos pelo Tribunal de Contas. Então, por isso, vai a nossa intenção também, adiantando o meu voto favorável. Continua em discussão. Coloque em votação nominal. Senhor Valdir Gorlon. Vereador Luiz da Vela. Favorável, senhor presidente. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Professor Sucena. Tenho. Vereador Mirinha. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Frederige. Favorável. Vereador Zé Américo. Favorável. E eu que tenho direito a voto favorável.
Então declaro aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo número 4/2015 por 10 votos favoráveis e uma abstenção. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 55/2015, de autoria do vereador José Américo dos Santos, o qual requer informações sobre a colocação da imagem de São Sebastião, bem como a inserção do nome do Distrito do Patrimônio na entrada do bairro. Requerimento do meu grande amigo José Américo, né? Do Patrimônio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Requerimento número 055/2015. José Américo dos Santos, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Será colocada a imagem de São Sebastião no Distrito do Patrimônio? 2. Haverá inserção do número do patrimônio de São Sebastião da Serra na estrada do mesmo? 3. Caso afirmativo, qual o andamento? 4. Caso negativo, justifique. Justificativa. Em data de 10 de novembro de 2014, apresentamos a indicação número 098, em que solicitamos ao setor competente da Prefeitura para que verificasse a possibilidade da colocação de uma imagem de São Sebastião, no trevo localizado no término da rua Padre Líbano, perto da Praça Senhor Bom Jesus, no Distrito do Patrimônio de São Sebastião. Ocorre que, até a presente data, nenhuma providência foi tomada em relação à inserção do nome do bairro na entrada do mesmo. É uma reivindicação antiga dos moradores. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 17 de junho de 2015. José Américo dos Santos, vereador. Coloco o requerimento número 55/2015 em discussão. Eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito disso. Eu quero parabenizar o vereador por essa colocação, porque realmente você está passando pelo patrimônio, não tem uma indicação que é o bairro. Nem imagina que é uma vila ou qualquer outra coisa assim, mas não faz menção. Então parabenizo Vossa Excelência pela atitude. O requerimento continua em discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdomiro Rodrigues Filho. Obstenha a votar. Declaro aprovado em única votação o requerimento número 55 de 2015 por 9 votos e uma abstenção. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 121 do regimento interno. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, se nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos, conforme a aprovação do requerimento, teremos uma sessão extraordinária após essa. Vou dar 5 minutos de intervalo, Vossa Excelência, fiquem à vontade. Ela só está pé ainda, viu? Você a marca não pode. Contrário a qualquer benefício para aquele bairro. Vou derrubar todas as placas. Noite, você põe a cedo de noite, não é igual. Põe o cupim tudo no pé.
sabendo ainda essa semana que eu vou ter uma reunião com o prefeito. O que você ficou sabendo? Ah, cada um fala uma coisa. Mas até no patrimônio já saiu lá isso aí? Mas a coisa que brota durante aí, velho. Poxa, viola. Sob proteção divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 20 horas e 34 minutos do dia 22 de junho de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas de 2015. Passaremos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 51 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária 2016. Eu solicito ao plenário a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 51 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 52 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, qual altera os dispositivos da Lei Municipal 2.822, de 10 de dezembro, aumentando a subvenção em R$ 20.120 a subvenção do GAPA e em R$ 1.600 a subvenção da Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos. Eu consulto o plenário sobre a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 52 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei número 53 de 2015, recebendo de Exaltina Braga Martinello terreno urbano para prolongamento da rua Torrinha. Solicito a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 53 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei 55 de 2015, autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da CIPA. Consulto plenário sobre a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 55 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei 56 de 2015,
recebendo de Fabiana Donizete Fregolente Fonseca um terreno urbano para a consolidação da rua Serafim Bogni, no bairro do Broa. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 56 de 2015 por 10 votos favoráveis. Projeto de lei 57 de 2015. Aprova o Plano Municipal de Educação da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, da outras providências. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 57 de 2015 por 10 votos favoráveis. Os projetos 59, 60 e 61 são alterando o PPA, alterando a LDO e abertura de crédito para a modernização da Guarda Municipal. Consulta o plenário sobre a dispensa e a colocação do projeto em bloco. Coloco com a palavra o vereador Carlos Alberto Federici. Aqui o projeto de lei 059, que fala da modernização da Guarda Municipal, né, a possibilidade de fazer um requerimento para que o Executivo possa encaminhar para a gente aqui o que de real vai ser usado para a Guarda Municipal, tá? De pessoal e tudo mais. Muito. Sim, não, mas é que para que se especifique, né, o que vai ser gastado com a Guarda Municipal, além de veículos e tudo mais. Acato a sugestão de Vossa Excelência, estarei solicitando ao jurídico da Câmara que faça oficie o Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. Coloco em segunda votação os projetos de lei 59, 60 e 61. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Me abstenho. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 59 de 2015 por 8 votos favoráveis e 2 abstenções. Os projetos de lei 60 no mesmo teor e o projeto de lei 61 no mesmo teor. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, declaro encerrada a 5ª sessão extraordinária de 2015, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária dessa casa será em 3 de agosto, às 19 horas. Uma boa noite a todos e um bom recesso parlamentar.